Início a nossa aula de hoje. Então, primeiramente, boa noite. E a nossa aula de hoje vai ser de análise do discurso. Conto com a participação de vocês, porque eu montei essa aula pensando em vocês e na participação de vocês também. Então, eu resolvi começar com este slide. E eu gostaria de começar conversando com vocês. Gostaria de saber de vocês o que é isso. Vocês acham que essa imagem é um texto também? É um texto? Ah, tá bom. Eu gostaria de saber se vocês acham que essa imagem é um texto. Ok. Então, essa imagem é um texto. Mas essa imagem também é um discurso? O que vocês acham? Sim ou não? E vocês tiveram a aula de gêneros textuais, né? Vocês, qual gênero vocês acham que essa imagem faz parte? Vocês reconhecem ela como um gênero textual comum? Então, essa imagem ela também pode ser um texto e um discurso, e ela faz parte do gênero digital, e é um meme, né? Eu acho que todo mundo já está bem familiarizado com memes, a gente usa muito. E se vocês fossem usar esse meme, onde é que vocês usariam esse meme? Vocês conhecem esse meme, né? Do Nazaré Tedesco. Onde vocês usariam esse meme? Em que contexto, assim? Que tipo de conversa vocês mandariam esse meme? Em algo, a Juliane falou em algo que eu estivesse tentando entender, a Tânia na matemática. Então, essa imagem também é um texto e ela está inserida dentro de um contexto, né? E para nós brasileiros que conhecemos a novela, que conhecemos a personagem, a gente entende de onde ela vem, mas esse meme ele ficou bem conhecido fora do Brasil também. Então, para esclarecer um pouco melhor o assunto, o que seria a análise do discurso, né? Ela é uma prática, é uma habilidade que consiste em a gente analisar uma estrutura de um texto e compreender onde essa estrutura do texto foi construída, né? Qual o seu contexto social, quais são as suas construções ideológicas, né? Porque um texto é desenvolvido dentro e atrelado a um contexto social, né? Então, entender onde esse texto está inserido, qual é a sua ideologia, qual é o seu contexto político, social, e qual o objetivo da gente aprender a análise do discurso, da gente conversar sobre a análise do discurso hoje, né? Porque ela é muito usada dentro do Enem. Ela é usada para compreender o sentido de um texto, para entender o contexto da construção de uma questão, de um texto que é utilizado numa questão, para assimilar a mensagem do texto, para conseguir inserir esse texto dentro do mundo, dentro do contexto social e político que a gente vive. E o que a gente deve considerar, além da mensagem, dentro de uma questão, né? Qual o gênero textual dessa mensagem? Porque, por exemplo, a gente pode ter uma questão que vai ter uma propaganda. Né? E essa propaganda vai se usar muito imperativo,
a gente vai notar que é um tipo de texto injuntivo, e o objetivo do texto vai ser mais convencimento, né? Ou a gente vai ter um artigo, uma matéria de jornal que vai ser do gênero, vai ser do tipo dissertativo argumentativo. E aí a gente vai entender que o objetivo daquele texto é mais expor fatos com base em argumentações. Por isso que é importante identificarmos o gênero textual da mensagem para entender o objetivo dela, né, dentro da questão. Entender quem é o autor desse texto, qual o objetivo dele para tentar chegar ao receptor, em que contexto se passa aquela mensagem, em que contexto está inserida, né? Isso vai demandar muito conhecimento de mundo. E o veículo transmissor dessa mensagem. Então, é muito interessante a gente sempre prestar atenção não só no título de um texto, numa questão, mas nas referências. As referências são muito importantes e elas podem dar uma luz muito decisiva, assim, quando vocês estiverem em dúvida numa alternativa. E como cai a análise do discurso no Enem, né? Na verdade, a análise do discurso é o cerne da prova de linguagens, né? Não só da prova de linguagens, desculpa. Vocês vão usar a análise do discurso em toda a prova do Enem, mas principalmente a prova de linguagens. Vocês vão utilizar para analisar, por exemplo, questões de gêneros textuais, em crônicas, contos, poemas, reportagens, entrevistas, propagandas, pinturas, fotos, questões que são trechos de música. E a análise do discurso, ele vai procurar entender, né, uma ferramenta para a gente entender o sentido desse discurso, dessa mensagem. E como é construído esse sentido, né? A gente precisa, para construir o sentido, ter conhecimento linguístico, primeiramente, mas também conhecimento de mundo, para conseguir alocar esse discurso no seu contexto social e político. É muito importante termos leituras prévias para facilitar esse nosso entendimento e a nossa reflexão sobre a mensagem, para a gente conseguir montar, construir o sentido dela. E como funciona a estrutura de uma questão, né? Focando mais na prova de linguagens. É muito importante a gente sempre notar o título, quando tiver. Vai ter um texto motivador. As referências são importantes, a gente acaba passando reto por elas, mas são muito importantes para a gente prestar atenção. Elas podem ser decisivas numa resolução de uma alternativa. O enunciado. E quando vocês têm textos muito longos, uma estratégia de leitura é vocês iniciarem pelo enunciado, depois retornarem para o texto motivador e lerem de novo o enunciado. É uma alternativa. O momento para vocês se prepararem para o Enem é agora. Então, assim, eu aconselho fortemente a fazerem muitas questões do Enem para vocês entenderem como funciona a lógica da prova, das questões da prova. E no momento da prova, poderem ler com calma, né? Com foco cada questão. Porque às vezes nós ficamos nervosos e passamos rápido pela questão porque a gente quer resolver rápido e às vezes a gente acaba deixando passar informações muito importantes. Então, voltando à constituição da questão, ela vai ter 5 alternativas e essas 5 alternativas, assim, eu não posso dizer que é uma regra, mas pela minha experiência eu noto que no final vocês geralmente vão ficar em dúvida entre duas questões. Então é muito interessante quando vocês ficam levemente em dúvida, porque tem questões assim fáceis que a gente vê de cara e resposta, né? Também não podemos ser autoconfiantes demais, assim, é bom analisar. Mas é muito interessante a gente ir por anulando a questão, essa alternativa
eu vi que ela não faz o menor sentido, então, né, eu desconsidero. Ah, essa alternativa aqui, ela até que faz sentido dentro do contexto do texto, mas não é o objetivo do enunciado, não é o foco que o enunciado está me pedindo, né? O que é interessante também para a estrutura de uma questão, para a gente analisar uma questão, são outras questões da prova de linguagens, que às vezes podem nos auxiliar para analisar uma questão, e vai exigir nosso conhecimento de mundo. Uma dica muito importante, e eu fiz muito isso quando eu estava me preparando para o Enem, e eu sei que pode ser muitas vezes chato, mas é muito importante, assistam notícias, leiam jornais, fiquem a par do que está acontecendo no mundo, no Brasil, no seu estado, nos outros estados, no mundo também, politicamente, socialmente. É interessante estarmos a par, porque essas informações vão ser importantes na prova do Enem, no que aconteceu ano passado, ano retrasado. Eu acredito que é importante a gente notar que o conhecimento de mundo ele vai ser importante para resolver as questões, mas também não pode deixar se levar, porque vai ter algumas questões que a gente vai ver que cabem naquele contexto, mas a gente vai fazer no impulso e não é bem o que o enunciado está pedindo, né? Então, o conhecimento de mundo ele é muito importante para interpretar o texto, mas a gente tem que focar muito no que o enunciado está te pedindo, assim, no real foco do enunciado. Sobre análise do discurso em tirinhas e cartoons. E imagens também, quando vocês tiverem fotos, né? Atentar-se à construção do humor, da ironia, da crítica, da sátira, né? Tirinhas e cartoons, eles vão ter sempre essa construção, eles vão construir. E para analisar uma tirinha e um cartoon, imagens também. Vocês têm que ficar atentos, porque o autor ele vai tentar chegar ao receptor através da sensibilidade. Então, eles vão, para analisar uma tirinha em cartoon, vai exigir que vocês pensem no que aquela imagem te faz sentir, no que ela te transmite. É mais sobre sentimentos, né? Sobre a sensibilidade do receptor. O texto, esse discurso, ele não vai ser verbal, né? Ele vai ser imagético. Outro ponto interessante para a gente conversar é sobre questões que vão tratar de assuntos atemporais ou uma crítica mais momentânea, né? Porque nós vamos ter questões que vão falar de questões atemporais que fazem parte da nossa sociedade, né? Que são problemas da sociedade. Por exemplo, liberdade de expressão não é um problema de agora, né? Corrupção não é um problema de agora. E também vai ter as críticas momentâneas do momento. Então, como por exemplo, pandemia, atitudes em relação à pandemia, que é mais o momento de agora. Então, aqui eu trouxe para vocês umas tirinhas da Mafalda para a gente analisar. Vocês conseguem enxergar o que está escrito? Eu vou abrir aqui maior para mim, porque eu não consigo enxergar. Ficou pequeno para mim. Aqui. Vamos ver. Manolito. Uma palavra que comece com P. Xi vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Política. E falou mesmo. Então, eu quero saber de vocês qual foi a crítica construída aqui. Qual é o foco dessa tirinha? Quero a opinião de vocês, quero que vocês reflitam. É uma crítica política, muito bem, Luísa. Mas por que, para Mafalda, política é um palavrão?
a Luísa falou, talvez por conta da situação política ou pelas ações dos políticos. Talvez seja por a gente não conversar direito como se deveria sobre política, né? É uma opinião própria. Mas é interessante a gente sempre fazer reflexões, reflexão sobre textos, reflexões sobre tirinhas, e entender a construção da crítica feita aqui dentro, né? Eu vou trazer outra tirinha aqui para a gente conversar sobre. Do que vocês estão brincando? De governo. Bom, nada de bagunça, hein? Não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. E qual é a crítica construída nessa tirinha? A Luísa disse de que a Luísa e a Tânia falaram de que o governo não faz nada. Então é passada essa concepção, né? Que as crianças ali têm essa concepção. Então como é que será que elas estão? Elas devem ter um motivo para enxergar o governo dessa forma, né? Então realmente é uma crítica ao governo e são as duas questões, a crítica política, a crítica ao governo, são duas questões atemporais, né? Não é uma questão do momento, não é um problema momentâneo, é um problema que quase atrelado à sociedade, né? Eu gostaria de conversar um pouco com você sobre a organização do tempo também. Ela não é tanto a ver com a análise do discurso, mas eu acredito que esteja atrelado também porque vai influenciar, né? Faz parte da leitura. É muito interessante vocês treinarem, eu volto a esse ponto, treinarem as questões do Enem, porque é importante vocês serem leitores ágeis, hábeis, né, para as questões, para vocês conseguirem ler as questões com calma, com foco e não se demorar muito numa questão. Se vocês entrarem numa questão e perceberem que, eu não consigo me lembrar, né, deu branco, não consigo entender essa questão, passem ela, não tenham medo de passar. Claro, também não passem mais da metade da prova, mas não fiquem se perdendo numa questão que vocês que está só dando tempo. Vocês passem para a próxima, façam as que vocês conseguem, que vocês sentem que conseguem fazer, e depois vocês voltam para aquelas que vocês deixaram, tá? Então, foquem nas questões que vocês têm domínio, leiam a questão com atenção, leiam sem pressa, leiam com foco. Uma leitura bem feita da primeira vez vai evitar que vocês precisem ler várias e várias vezes na ansiedade e acabem deixando de passar alguma parte importante da questão, né? Eu coloquei aqui que o tempo médio para resolver uma questão, meio que dividindo o tempo pela quantidade de questões, é de 2 a 3 minutos. Não é uma regra, né? Por isso que também é importante treinar as questões do Enem, porque vocês vão ser capazes de fazer essa organização na hora da prova. Ver que questão vocês acham que precisa de mais tempo, que vale a pena investir esse tempo, e que questão vocês são capazes de fazer em 1 minuto e pouco, 2 minutos. Eu sei que tem questões que são textos muito grandes, então para essas questões eu indico vocês lerem primeiro o enunciado, entender o que o enunciado vai exigir de vocês, por exemplo, questões que têm dois textos ou dois textos grandes, né? Entender o que, esse enunciado vai exigir de vocês e depois irem para os textos, daí vocês já sabem o que procurar dentro dos textos, né? E não esqueçam de reservar um tempo para elaborar a redação e para preencher o cartão resposta. Então, agora eu gostaria de começar as questões com vocês. Estão preparados? Porque eu vivo falando que vocês precisam treinar as questões, vamos treinar juntos. Tudo bem por enquanto, pessoal? Vocês acham que eu tô indo muito rápido? Ok. A primeira questão nós temos um discurso, um texto,
com recursos imagéticos, um texto não verbal e texto verbal, né? A gente consegue identificar que é uma propaganda, nós temos pulmões feitos de árvores, são árvores, e o texto verbal indica: quer continuar a respirar? Comece a preservar, né? Nós temos a relação de dois tipos de texto aqui, verbal e não verbal, dois recursos. E o que o enunciado vai pedir? A importância da preservação do meio ambiente para a saúde é ressaltada pelos recursos verbais e não verbais utilizados nessa propaganda da SOS Mata Atlântica. No texto, a relação entre esses recursos. Então, a gente tem que entender qual é a relação entre os dois tipos de recursos usados nesse texto, né? Os dois pulmõezinhos, que são árvores, que é o recurso não verbal, recurso imagético, e o recurso verbal, que coloca a condição de que se você quer continuar a respirar, precisa preservar. Alternativa A. Condiciona o entendimento das ações da SOS Mata Atlântica. B. Estabelece contraste de informações na propaganda. C. É fundamental para a compreensão do significado da mensagem. D. Oferece diferentes opções de desenvolvimento temático. Ou, letra E, propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para a preservação ambiental. Vamos abrir uma enquetezinha aqui. O momento de chutar é agora, pessoal. Faltam só duas colegas. Vamos lá, pessoal. Não se acanhem. Esse é o momento para chutar. Ok, eu vou finalizar a enquete. Última chance, quem quiser chutar. Ok. Então, ficamos entre B, C e E. A resposta correta é C. Vamos conversar por que é C, então. Ou melhor, vamos conversar por que não são as outras alternativas primeiro. Vamos conversar sobre a C e a E primeiro, né? Por que não... desculpa, sobre a B e a E. Por que não é a B? Estabelece contraste de informações na propaganda. A gente não vê contraste aqui. É uma informação que se complementa, né? Quer continuar a respirar, comece a preservar. E os dois pulmões em formato de árvore. São duas informações, dois recursos diferentes que se complementam com o mesmo objetivo da mensagem. Opa, aqui. E. Propõe a eliminação do desmatamento como suficiente para preservação ambiental. Preservação ambiental. Então, voltando àquele assunto do conhecimento de mundo. O nosso conhecimento prévio, conhecimento de mundo, ele é muito importante. Mas a gente não pode se deixar levar pelo impulso do conhecimento de mundo. Então, a eliminação do desmatamento, ela é importante para a preservação ambiental. Porém, ela não vai ser suficiente. Desculpa, ela não é o objetivo da questão aqui.
Não é o objetivo dos dois recursos trabalhando juntos, né? Sobre a só um momento. Condiciona o entendimento das ações da SOS Mata Atlântica. Nada naqueles dois recursos trabalhando juntos fala sobre as ações da SOS Mata Atlântica. Claro, a gente tem as referências que falam sobre a SOS Mata Atlântica, a gente sabe que essa propaganda foi elaborada por ela, mas não é o que o enunciado solicita, né? Ele solicita a relação entre os dois recursos juntos. E a D oferece diferentes opções de desenvolvimento temático. Não, o tema caminha junto para a mesma direção, né? Os dois recursos trabalham juntos para a mesma direção do tema. Então, aqui eu já deixei a resolução, se vocês quiserem revisar. Aqui, uma questão de 2018. Então, nós temos um texto que trabalha com recursos verbais e não verbais, e diz assim: aqueles que pensam que não têm tempo para fazer exercício, mais cedo ou mais tarde serão obrigados a ter tempo para as doenças. E temos o texto 2. O texto 2 é grande. Então, vamos dar uma analisada no que o enunciado vai nos pedir. O segundo texto, que propõe uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto de mudanças no estilo de vida, apresenta uma visão. Então, o que a gente vai ter que analisar é a reflexão que o segundo texto vai trazer sobre o primeiro. A gente já sabe que o primeiro traz essa ideia de que você precisa fazer exercício físico para prevenir doenças, né? E o que o segundo texto vai dizer? Imaginemos um cidadão residente na periferia de um grande centro urbano, que diariamente acorda às 5 para trabalhar. Enfrenta em média 2 horas de transporte público, em geral lotado, para chegar às 8 horas ao trabalho. Termina o expediente às 17 e chega em casa às 19, para aí sim cuidar dos afazeres domésticos, dos filhos, etc. Como dizer a essa pessoa que ela deve praticar exercícios, pois é importante para a sua saúde? Como ela irá entender a mensagem da importância do exercício físico? A probabilidade de essa pessoa praticar exercícios regularmente é significantemente menor que a de pessoas de classe média alta, que vivem outra realidade. Nesse caso, a abordagem individual do problema tende a fazer com que a pessoa se sinta impotente em não conseguir praticar exercícios e, consequentemente, culpada pelo fato de ser ou estar sedentária. Então, a gente volta para o enunciado agora, né? O segundo texto ele vai propor uma reflexão sobre o primeiro, acerca do impacto das mudanças no estilo de vida, na saúde, né, com a prática de exercícios físicos. E apresenta uma visão, né? O que esse segundo texto vai trazer como visão desse primeiro? Uma visão medicalizada que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção da saúde. B, ampliada, que considera aspectos sociais intervenientes na prática de exercícios no cotidiano. C, crítica, que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. D, focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças. Ou E, geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade. O que vocês acham, pessoal?
Eu vou publicar a enquete. Então, tivemos unanimidade na B e vocês estão corretíssimos. Parabéns. Mas vamos conversar um pouco do porquê não são as outras aqui. Por que não é uma visão medicalizada, né? Que relaciona a prática de exercícios físicos por qualquer indivíduo à promoção à saúde. Porque a visão do segundo texto é quase que uma crítica, né? É uma reflexão sobre o contexto social em que as pessoas estão inseridas, né? Que o que é levado em conta não é só a vontade ou a falta de vontade de fazer exercícios físicos, né? É também uma questão de oportunidade. Então, realmente não tem uma questão que envolva uma visão medicalizada, né? A C. Crítica que associa a interferência das tarefas da casa ao sedentarismo do indivíduo. Eu acredito que a C seria a alternativa possível para vocês ficarem em dúvida se fosse o caso, né? Mas o ponto aqui é que a interferência das tarefas da casa não é suficiente para considerar essa reflexão sobre o primeiro texto, né? Não é só as tarefas da casa, é todo um contexto social que o indivíduo está inserido. Então, por isso que ela não caberia. A D, focalizada, que atribui ao indivíduo a responsabilidade pela prevenção de doenças, é justamente o contrário do que o texto 2 está dizendo, né? Que não é responsabilidade do indivíduo, que é do contexto onde ele está inserido, né? E a E é geracional, que preconiza a representação do culto à jovialidade. Então, eu digo que geralmente tem umas duas alternativas que vocês vão conseguir excluir de cara. Uma que vocês vão ficar, até queria, mas porém fica estranho. E duas que vocês vão ficar mais em dúvida, né? Não é regra, mas acontece às vezes, e aqui eu vejo que a geracional, por exemplo, é uma que vocês poderiam excluir de cara, a medicalizada também. E a D vocês poderiam, até que sim, mas estranho, e vocês poderiam ficar em dúvida entre a B e a C. Então, a resposta correta é a B. Próxima questão. Aqui nós temos uma questão com textão. Então, vamos analisar o enunciado primeiro. Temos uma imagem também, uma propaganda, desculpa. Então, os dois textos apresentados versam sobre o tema criatividade. O texto 1 é um resumo de caráter científico e o texto 2, uma homenagem promovida por um site de publicidade. Então, uma propaganda, né? De que maneira o texto 2 exemplifica o conceito de criatividade em publicidade apresentado no texto 1? Então, o primeiro texto, ele vai ser um artigo, ele vai ter caráter científico e ele vai apresentar o conceito de criatividade para a gente. Então, depois a gente vai ler o texto 2, que é uma propaganda, e a gente vai refletir sobre como esse texto 2 exemplificou esse conceito de criatividade, né? Então, vamos ao texto 1. Criatividade em publicidade, teorias e reflexões. Resumo. O presente artigo aborda uma questão primordial na publicidade, a criatividade. Apesar de aclamada pelos departamentos de criação das agências, devemos ter a consciência de que nem todo anúncio é de fato criativo. A partir do resgate teórico, nos quais os conceitos são tratados à luz da publicidade, busca-se estabelecer a compreensão dos temas. Para elucidar tais questões, é analisada uma campanha impressa na marca XXX. As reflexões apontam que
A publicidade criativa é essencialmente simples e apresenta uma releitura do cotidiano. Agora, analisando o texto 2, que é uma publicidade. Ninguém entende melhor de criação do que elas. 13 de maio, Dia das Mães. E aqui a gente ainda tem, né, homenagem ao Dia das Mães de 2012, aqui nas referências. Então, as alternativas, né? Sobre como essa propaganda conseguiu exemplificar o conceito de criatividade apresentado no texto 1. A. Fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos. B. Promovendo uma leitura simplista do papel materno em seu trabalho de criar os filhos. C. Explorando a polissemia do termo criação. D. Recorrendo a uma estrutura linguística simples. Ou E. Utilizando recursos gráficos diversificados. O que vocês acham? Vamos lá, pessoal, não tenho medo de chutar. Só mais um tempinho, vou fechar a enquete. Ok, vou fechar a enquete. E todo mundo foi nascer. Qual será a resposta correta? Muito bem, C, vocês estão afiadíssimos. Vamos conversar um pouquinho sobre por que as outras não caberiam. Então, A, fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos. A gente consegue ver que essa propaganda, ela tem um cunho meio machista, né? Porque ela vai basicamente dizer que a criação dos filhos é feita pelas mães. E isso pode nos induzir ao que o nosso conhecimento de mundo vai em alguma outra questão, né? Então, fazendo menção ao difícil trabalho das mães em criar seus filhos. Nem nos textos falou sobre criar filhos, né? Ficou subentendido. Então, a gente exclui a A. A B, promovendo uma leitura simplista do papel materno em seu trabalho de criar os filhos. De novo, a ideia de criar os filhos, ela está subentendida ali, ela não foi dita direta, e também não dá para dizer que foi uma leitura simplista do papel materno, do papel materno, né? D, recorrendo a uma estrutura linguística simples. É uma estrutura linguística simples, não é uma estrutura complexa, mas não atende, né? Essa resposta não atende ao que o enunciado está exigindo da gente, o que o enunciado está questionando, né? E utilizando recursos gráficos diversificados. Ele usa de linguagem verbal ali, né? Então, realmente é a C, porque a questão toda é a polissemia, são os dois significados utilizados para construir o sentido da segunda mensagem, né? Então, muito bem. Próxima questão. Vocês conseguem ver bem essa imagem, essas tirinhas? Essa tirinha? O título diz A Promessa da Felicidade. Então, nós temos aqui uma menina de chapéu, daí ela vê a sombra de um rapaz, ela olha no canto de olho e ele está entregando uma flor para ela. Então, esse é o primeiro texto. O segundo texto é grande. Vamos ver o que o enunciado está pedindo para a gente.
Então, o texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda que promove uma experiência de leitura inovadora, divulgado no texto 2, independentemente de seus objetivos, ambos os textos. Então, está pedindo uma comparação entre ambos os textos, com recursos não verbais e com recursos verbais. O primeiro texto é a tirinha que ela fez, que são só desenhos. Lembrando que ela é uma artista surda. E o texto 2 é uma matéria disponível no Catraca Livre, né? Então é uma matéria. Quadrinista surda faz sucesso na Comic Con Experience, com narrativas silenciosas. A área de artistas independentes da Comic Con Experience deste ano é a maior da história do evento geek. São mais de 450 quadrinistas e ilustradores no Artists Alley. E a diversidade vai além dos estilos das HQ. Em uma das mesas na fila F, senta a quadrinista com deficiência auditiva, Ju Loyola, com suas histórias que classifica como narrativas silenciosas. São histórias que podem ser compreendidas por crianças e adultos e pessoas de qualquer nacionalidade, pelo simples motivo de não terem uma única palavra. A artista não escreve roteiros convencionais para suas obras. Sua experiência de ter que entender a comunicação pelo que vê faz com que ela se identifique muito mais com o que observa do que com o que as pessoas dizem. E basta folhear suas obras que fica claro que elas não são histórias em quadrinhos, que perderam as palavras, mas sim que ganharam uma nova perspectiva. Então, voltando para o enunciado, o texto 1 exemplifica a obra de uma artista surda, né? Que promove uma experiência de leitura inovadora, uma experiência de leitura diferenciada. Lê os recursos que aquela tirinha está passando para a gente. Já no texto 2, essa experiência, essa leitura inovadora é divulgada, independentemente dos objetivos de cada um dos textos. Ambos os textos, qual a relação de ambos os textos? A. Incentivam a produção de roteiros compostos por imagens. B. Colaboram para a valorização de enredos românticos. C. Revelam o sucesso de um evento de cartunistas. D. Contribuem para o processo de acessibilidade. Ou E. Questionam o padrão tradicional das HQ. O que vocês acham? Ok, eu vou fechar a enquete. E D. E aí, qual será que foi a resposta correta? D, muito bem, vocês estão indo muito bem, gente. Então, conversamos rapidamente sobre por que não são as outras alternativas, né? Incentivam a produção de roteiros compostos por imagens. Não é o objetivo em comum das duas, não é o que os dois textos têm em comum, né? Tanto que o segundo texto, ele é expositivo, né? Ele está expondo a artista. B, colaboram para a valorização de enredos românticos. Talvez a primeira tirinha tenha o teor romântico, o segundo texto não tem teor romântico, mas a gente não sabe se todas essas tirinhas dessa artista vão ser com enredo romântico, né? Então também não cabe. C, revela um sucesso de um evento de cartunistas. Também não é o que o texto está dizendo, né? Então eles não têm isso em comum. E E, questiona um padrão tradicional das HQ. Vocês até poderiam ficar em dúvida em relação a essa, eu acredito. Mas, de novo, é uma interpretação que vocês vão tirar
mas eu acho que mais do segundo texto do que do primeiro, né? Então vamos seguir para a última questão. Então aqui a gente tem uma propaganda, é um par de sapatos. Eu não sei se vocês conseguem enxergar direitinho o que está escrito aqui na imagem, mas está escrito: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. É uma campanha do governo de São Paulo, tá? E o enunciado vai dizer o seguinte: nesse cartaz, o uso da imagem do calçado, aliada ao texto verbal, tem o objetivo de. Então, está questionando qual o objetivo dos dois recursos, né? Do sapato, da foto do sapato e do texto verbal. Então, A. Criticar as difíceis condições de vida dos refugiados. B. Revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. C. Incentivar a campanha de doações para os refugiados. D. Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. Ou E. Simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. E aí, o que vocês acham? Claro, posso voltar sim. Aqui. Eu vou voltar às alternativas, ok? Ok, vou encerrar a enquete. Então, ficamos entre B e E. E qual será a resposta correta? Letra E. Sobre as alternativas, pessoal, eu acredito que todas as alternativas, de alguma forma, possam caber dentro do contexto dos refugiados, né? Então, a alternativa correta é a E, né? Mas conversando sobre as outras, né? Criticar as difíceis condições de vida dos refugiados, né? É inegável e os calçados podem demonstrar de que eles realmente têm uma condição de vida difícil, o nosso contexto, o nosso conhecimento de mundo vai dizer isso também, mas não é o objetivo dessa propaganda, né? Não é uma crítica. Sobre a B, revelar a longa trajetória percorrida pelos refugiados. Também vai trazer nosso conhecimento de mundo, né? De que eles que eles têm uma longa trajetória, do quão difícil é a trajetória deles. Os sapatos podem indicar, né? Levar vocês a pensar numa trajetória. Mas o texto verbal, ele não, ele diz vamos, né? Ele está chamando para a campanha. Então, o objetivo não é revelar, né? É importante a gente se atentar aos verbos. Não só nessa questão, outras questões também. Porque eles podem ser decisivos, né? A escolha de verbos numa questão pode ser decisivo para vocês escolherem a alternativa correta, né? Muitas vezes, verbos que indicam ações muito amplas, né? Podem levar vocês a uma alternativa errada, né? Vocês têm que se atentar muito ao qual o objetivo do enunciado, né? Qual é o ponto específico que o enunciado vai estar exigindo para vocês. A C, incentivar a campanha de doações para refugiados. De novo, também vai apelar ao conhecimento de mundo de vocês, né? De que os refugiados vão precisar de doações. Ali temos incentivar a campanha, né?
incentivar, a mensagem, o intuito da mensagem é incentivar uma campanha, mas também não é o foco. Denunciar a situação de carência vivida pelos refugiados. Pode ser uma denúncia também, né? E a gente entende também. Mas não é o objetivo dessa aliança da imagem com o texto verbal, né? O que melhor se aplica seria simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados, né? O quanto é necessário esse incentivo à campanha para ajudar os refugiados. E a campanha em si, a adesão à campanha engloba as outras questões de conscientização sobre as condições, sobre a longa trajetória, sobre a necessidade de campanha de doações, sobre denunciar a carência vivida por eles, né? A campanha em si, dentro dela, demonstra isso. Então, o objetivo dos dois textos atrelados seria realmente esse pedido de adesão à campanha que a Prefeitura de São Paulo fez. Então, aqui eu já deixei a resolução, se vocês quiserem dar uma olhada. E, de novo, eu sei que deve ficar chato, mas é importante que vocês pratiquem a prova do Enem. Pode ser decisivo para vocês, normalizarem a estrutura de como funciona a prova. Vai ser muito mais fácil do que voltar para a prova, chegar na prova lá e aquele baque daquelas questões longas, daquele texto, vai facilitar muito. Então, aqui tem o site do INEP, né, com todas as provas e gabaritos para vocês refazerem as provas. Eu vou deixar aqui no chat, tá? Aqui eu deixei uma tirinha para a gente descontrair um pouco. Pode parecer pouco, mas de tijolinho em tijolinho podemos construir os maiores muros. Muros não, podemos construir pontes. Então, eu deixei minhas referências, pessoal, se vocês quiserem dar uma olhada nesse site, isso é interessante, tá? Eu peço desculpas pela travada antes. A minha gatinha resolveu fazer uma algazarra hoje e eu perdi o fio da meada. Mas espero que tenham gostado da aula, tá? Fiz com o maior carinho para vocês. Eu relembro vocês de que tem o grupo da monitoria. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem dúvidas sobre questões, quiserem revisar, vocês podem contatar os monitores lá, tá? E eu espero muito que tenham gostado da aula. E qualquer dúvida, nos contatem. E bons estudos, tá bom, pessoal? Boa noite.